Fala pessoal, bem-vindos ao Tudo Pro Alto. Aqui novamente o Gabriel Rubens para mais um episódio sobre pessoas, brasileiros morando fora e trabalhando com TI. E hoje a gente está indo para Bruxelas, na Bélgica, pela primeira vez. E aqui com o Flávio Coutinho, que já está lá na Bélgica há quase um ano trabalhando como engenheiro de software. Tudo bem, Flávio? Tudo. Começar, acho que você pode falar, né, o que você faz, e depois a gente começa a falar de como você foi parar aí em Bruxelas. Cara, então, hoje eu trabalho, né, com Java, como desenvolvedor back-end. Atuando num banco aqui da Bélgica chamado KBC. Ele atua basicamente na parte norte da Bélgica, na região flamenga, né, que é Flemish, como chamamos aqui. Basicamente construindo aplicações dentro do principal aplicativo do banco, desenvolvendo já projetos, então, enfim, aprendendo bastante coisa em relação ao banco em si, nada muito de dev muito pesado. Essa é a parte mais interessante do banco, eu acho. Basicamente isso que eu faço. Eu era desenvolvedor Java também, então é sempre legal. Eu vejo muito menos hoje, todo mundo que eu vou conversar é sempre Node agora, é sempre JavaScript, vejo muito mais front-end. Não sei se é só na minha bolha, mas é legal falar às vezes com alguém que trabalha com Java também, né? Porque até os desenvolvedores Java que eu conhecia migraram para outras tecnologias, então eu não sei como tá hoje em dia. Parece que tem uma tendência grande do pessoal de Java ir pra Go. Tá bem interessante essa pegada aí, porque parece que tem muita vaga hoje em dia, a tecnologia um pouco mais nova aí, né? Sim. Eu preciso até dar uma olhada por curiosidade, porque faz muito tempo mesmo que eu não mexo em nada com Java. Mas legal, eu queria saber como que tu foi parar aí em Bruxelas. E o que eu pergunto sempre é, foi por acaso ou foi algo que tu já queria ir pra Bélgica e aí escolheu Bruxelas, começou a aplicar? Qual que é a tua história? Cara, foi um pouco por acaso, sim. Eu tinha um plano, assim, eu morava em Portugal na época do recrutamento. Eu tinha a intenção já de sair de Portugal, mas pensava, não sei, talvez no Reino Unido, Alemanha. E por acaso surgiu no LinkedIn uma mensagem do recrutador perguntando assim, já pra pensar de ir pra Bélgica? Eu parei assim, nunca pensei, né? Deu uma oportunidade de ouvir. Comecei a procurar sobre a cidade assim, achei a cidade incrível, que era realmente pra estar em Bruxelas direto. Achei a cidade muito legal, assim, muita coisa pra fazer. Me lembrou, assim, de vida noturna, muito coisas do Brasil, como o sul do Rio. Me lembrou muito, assim, às vezes Rio, quantidade de barzinho e tudo mais. Me deu animada, assim, pensei, nossa, é legal. A cidade é linda, tem muita história também. Isso tudo me motivou a esse, por acaso, virar uma vontade de vir, de fato. E quanto tempo já tá aí? Cara, fazendo 9 meses agora, mais ou menos. 9 meses, né? Então já bastante tempo, né? Já dá até pra comparar, até pra não ser a tua primeira experiência morando fora, né? Mas você já tinha ido pra Bruxelas antes? Não, nunca tinha vindo a Bruxelas antes, não. Sim, foi bem do nada. Tudo que eu conheci da cidade foi pesquisando por vídeo. Fiquei vendo muito vídeo, assim, de pessoal morando aqui, de galera mostrando como é que é o turismo, de o que tem pra fazer, como é que é. Então, foi meio que na sorte, assim, falar, gostei do vídeo, ver se de verdade, assim, também é legal. Que legal. E como que foi o processo? Não foi teu primeiro processo internacional, mas como que foi? Tu achou que teve alguma coisa diferente do que tu viu quando tu tentou vir pra cá, pra Portugal? Olha, eu vou te falar que esse da Bélgica foi até mais simples do que o de Portugal. Como é uma consultoria, basicamente, ele já tem alguns contratos já pré-engatilhados para te apresentar quando você começa. Então, foi um processo bem leve, basicamente, validação de conhecimento, validação do inglês, saber se tinha um nível de conversação suficiente para trabalhar. E depois, conversando sobre a empresa, se tinha um match em relação à empresa em si, a cultura da empresa, a forma que eles trabalham e tudo mais. Foi um pouco diferente, sim, de Portugal, porque aqui o processo mais pesado fica por conta das empresas que estão contratando a consultoria.
Então, para eles é um pouco mais aberta assim, a contratação. Eu acho que a primeira mudança é a mais difícil, né? Como que tu compara a mudança para Portugal com a mudança para Bélgica, assim? Cara, eu vou te falar que mudou muito. A organização da primeira foi muito grande. Eu já tava com... Primeiro que o tempo também que eu tive foi diferente, né? Para Portugal foi em setembro, mas não, outubro para novembro que fiz o processo e tal, recebi a proposta, aceitei. Então eu tive basicamente esse tempo para ver visto e arrumar minhas coisas. Ainda tava com restrição de viagem, então não pude ir logo assim que saiu o visto. Então eu fiquei até abril pra ir. E pra cá foi basicamente 1 mês e meio que eu tive. E eu tava na época no Brasil, foi super corrido porque eu tive que voltar a Portugal, pegar minhas coisas e mudar. Eu tive uma semana pra fazer isso quando eu cheguei em Portugal, ficou bem corrido. Mas a preparação foi muito diferente, porque assim, eu pensei, tá do lado de Portugal, qualquer coisa eu volto, se der algum problema. Aí foi ridículo demais. Menos organizado a segunda mudança. E também a expectativa de você chegar muda muito, né? Porque em Portugal, apesar de eu conhecer gente que morava lá já, colegas meus, amigos e tudo mais, ninguém morava perto. O mais perto que morava em outra cidade, no caso eu tava no Porto, morava em Braga. A gente não conseguia se ver, então os primeiros meses foi bem sozinho, solitário assim mesmo. E aqui, por acaso, eu já conheci a gente no primeiro dia que eu cheguei, então já facilitou muito também a adaptação. Quando tu chegou aqui em Portugal primeiro, ainda tava no tempo de lockdown? Tava. Ainda tava um pouquinho. Tava, né? Assim, Então... quando eu cheguei ainda tava com coisa baixada. Não tinha mais a restrição de rua, você podia ficar na rua durante o dia, porque eu lembro que um pouco antes, nos finais de semana, você tinha que ir pra casa umas 2 horas da tarde, se não me engano. Fechava tudo. Já tava um pouco mais aberto, mas ainda bares não podiam serem frequentados com capacidade total, tinha que usar máscara, não podia ficar na rua, tinha alguma, assim, bebendo na rua, né? Tipo de coisa em bar, só dentro, não tinha algumas dessas coisas. Não, aí complica um pouco mais, né, a adaptação e a chegada no país. Então, acho que para a Bélgica já teve essa vantagem de, além de estar do lado, já ter a primeira experiência, não ter aquela preocupação com visto, né? Acho que também é uma das que tu tem que ficar mais preocupado quando chega em Portugal. Então, já facilita. E, putz, se não ter a pandemia, já é outro esquema, né? Porque talvez para a Bélgica ainda, no tempo de pandemia, ia ser igual aqui, que tu ia ter que ficar isolado, né? Eu não sei se seria muito diferente, seria um pouco diferente, talvez por causa de parques e tudo mais, que aqui tem muito. E então a gente poderia ter esse ambiente aberto pra ficar, né? Então, acho que seria um pouco diferente, mas mesmo assim no todo seria um pouco complicado, né? Agora, passando pra parte da chegada já, né? Eu queria começar primeiro a falar do trabalho e depois de como que é morar em Bruxelas em si, até na Bélgica mesmo, se tu já visitou mais lugares aí, né? Como que tá sendo a tua experiência trabalhando com os belgas, né? Com a empresa belga e até com os estrangeiros que estão lá. O que tu sente diferente, assim, nas tuas experiências já de Brasil, Portugal e agora aí? Aqui tem uma pegada muito interessante no trabalho, que eles começam a trabalhar muito cedo para poder se liberar logo cedo, para aproveitar o resto do dia com o sol. Então eles chegam no trabalho entre 7 e 7h30, a maioria deles. Alguns chegam um pouco mais tarde, que nem a gente tá acostumado, 8h30, 9 horas. Puxado, hein? Por sorte eu não preciso chegar tão cedo, né? Eles não fazem questão que a gente chegue cedo. Mas eu costumo chegar, pelo menos quando eu vou trabalhar presencial, umas 8h15, 8h20, para poder aproveitar ali aquele início de dia para começar a ter aquele catching up, né, com o pessoal, conversar, ver o que aconteceu, se tem alguma coisa, resolver algum problema antes de começar as reuniões e ter esse tempinho de interação. Eles têm uma metodologia de trabalho um pouco diferente de Portugal e do Brasil, que basicamente eles fazem a hora deles. Acabou o expediente, eles vão para casa, não quer saber. Coisa que eu senti em Portugal e no Brasil, que a gente fica mais trabalhando mais tempo, né? Às vezes ele fica 1 hora a mais, meia hora a mais, fazendo coisa, eles não. Eu acho isso bem legal, eles valorizam muito a sua vida pessoal acima do trabalho.
Isso é sempre bom, né? Qualquer mudança assim é positiva, então isso é muito bom. E questão de trabalho com a equipe, tu falou agora de tu chega e faz aquele, né, as atualizações com o pessoal, mas como que tu sentiu, tipo, a receptividade pra ti, como uma pessoa nova chegando aí? Foi fácil chegar e começar a trabalhar com o pessoal ou tu precisou de um tempo pra acostumar com cultura diferente, né, da nossa? Eu, por mim mesmo, eu sou um pouco mais tímido quando eu chego assim, não conheço ninguém. Me receberam muito bem. Alguns membros, assim, mais, digamos, espontâneos da equipe começaram a me chamar. Aí perguntava coisas, tinha muita curiosidade, basicamente assim, né? Porque, bem ou mal, a gente tem a cultura ocidental, mas são países diferentes, então sempre tem alguma pergunta ou outra que eles querem saber, assim, como é que era lá no Brasil, tal coisa. Vocês faziam isso, não sei o quê. Sempre tinha uma pessoa que puxava esses assuntos para tentar introduzir mais na equipe. Então, assim, foi uma receptividade boa, assim. A minha experiência, pelo menos trabalhando com a equipe, foi bem positiva com os belgas de maneira geral. E a tua equipe, ela é uma equipe belga com você de brasileiro ou é uma equipe internacional? Ou tem mais brasileiros também? Não, a minha equipe é internacional. A língua oficial do projeto tanto é em inglês, porque a gente tem uma equipe aqui na Bélgica, que tem eu de brasileiro mais um, que começou um pouquinho depois de mim. Temos uma equipe também do próprio banco que fica na Bulgária. Acabou sendo agora consultora porque ela tinha licença maternidade, mas tinha uma consultora também de outra empresa que era da Índia. Então a minha equipe tinha basicamente 4 países, né, atuando. Desenvolvedores mesmo, só essa da Índia e mais 2 belgas e 2 brasileiros. E o resto da equipe basicamente era tudo business, era belga e búlgara. Isso fez tu sentir alguma diferença da forma de trabalho? Tirando essa parte de o pessoal valorizar muito mais, né, o tempo fora do trabalho, chegar mais cedo, assim, mas, tipo, trabalho, tecnologia, o que tem que fazer, sentiu alguma diferença, assim, na empresa internacional? Principalmente porque quem tá no Brasil, às vezes, tem muita curiosidade, né, de qual que é a diferença de quando eu chegar numa empresa, no país X. Em relação a trabalho, eu diria que não tem muita diferença. É claro que sempre tem alguns detalhes, mas eu vi que é muito de pessoa para pessoa. Tem o lance de dev é que a gente acaba sendo muito parecido na forma de trabalhar. Então, são detalhes pessoais, não muda muito por questão de cultura, não. Tem um dev do projeto que ele gosta muito de fazer teste, o outro já não gosta tanto. Eu também tive essas mesmas coisas no Brasil, então senti que é igual. Também já trabalhei numa empresa americana, então vi que também é bem parecido tudo. Questão de tecnologia depende muito. Eu senti que muito lugar que usa muita coisa velha. Legado mesmo, assim, antes de Java 8 até. Mas por acaso o meu projeto a gente atualizou já, tá usando Java 17, então é um projeto meio que pioneiro assim no banco em relação à tecnologia que a gente está usando. E isso foi bem legal, foi diferente, realmente. Às vezes tu tem diferenças que ela vem muito da cultura, né? Tem algumas pessoas que têm um choque maior, né? Tipo, quando vai trabalhar numa cultura que as pessoas são um pouco mais sérias ou que elas são muito mais ligadas ao horário, pontualidade, ou são workaholic, trabalham muito mais além do horário, né? Mas pra ti, então, são diferenças individuais. E diferenças individuais tu vai ter em qualquer lugar, né? Trabalho no Brasil mesmo, eu já tive lugares, principalmente empresas ou times, culturas diferentes. Quando tu mudava de time, tu ficava, caramba, no outro aqui era todo mundo, né, bem legal, aqui o pessoal é mais sério, então sim, pra ti foi muito mais esse tipo de diferença do que diferenças culturais pelo país, né? Sim, sim. É claro que, no geral, eles são bem mais sérios. Nota-se, assim, claramente, quando você vem de Portugal, o ritmo de trabalho é um pouco mais intenso. Eles param menos durante o dia, conversam menos, assim, ficam mais focados no trabalho. Mas, claro, eles sempre estão dispostos a ajudar, então eles sempre param quando você precisa de alguma coisa. Às vezes mesmo para conversar, perguntar uma coisa boba ou outra assim, curiosidade que você tenha. Também param, mas no geral são um pouco mais focados. Uma das formas que eu tenho para mensurar um pouco assim, né, quando eu tô entrando em equipes diferentes, né, porque pelo meu papel volta e meia eu tenho que estar em algumas equipes diferentes, ajudando eles sobre agilidade,
como a gente começa a reunião, sabe? Tem aquela conversa de como foi o fim de semana, não foi? A gente vai direto pro trabalho, o pessoal atrasa pra acabar a reunião sem falar nada, ou o pessoal, tipo, quer acabar no horário, ou avisa se pode estender ou não, sabe? Porque eu acho que a gente, no Brasil, eu sentia que a gente tinha muito mais flexibilidade, né? Nessas coisinhas, do que quando eu trabalho com a empresa que as pessoas... Portugal eu acho mais parecido, mas quando a gente trabalha com pessoas tipo de UK ou de, sei lá, de alguns outros países. Tu sentiu alguma dessas diferenças de como que é essas conversas de começo de reunião, esses small talks, sabe? Isso é uma coisa que não existe, na verdade. É muito raro ter algum small talk, é mais quando alguém atrasa, aí alguém faz uma brincadeira falando assim, a pessoa deve estar, sei lá, passando café, algo assim. Não tem muito de small talk, não. Realmente a gente já entra e vai direto ao ponto, começa cada um a falar o que fez. A questão de flexibilidade de duração da reunião, isso é mais parecido com o que a gente está acostumado já do Brasil, que às vezes entra num tema que não é muito relevante para todo mundo, mas a gente acaba focando nisso e fica falando ali, perde 5, 10 minutos às vezes falando. Então, às vezes a gente perde um pouco essa noção, mas no geral, eles são bem sucintos e direto ao ponto. Muda um pouquinho, né? Pra mim, isso faz bastante diferença porque eu acho que é nessas conversas, sabe? Essas pequenas conversas que tu acaba ficando mais próximo das pessoas mais rápido, né? De conseguir saber quem são as pessoas que estão ali ou não. Quando tu pelo menos pra mim, numa reunião que é tudo sempre muito certinho e tu não tem esse tempo de trocar algumas ideias, né? Mesmo por 2 minutos, eu sinto mais dificuldade, sabe? De começar a criar esses laços, assim. Eu acho que dá pra ter um laço de trabalho, né, muito bom, mas eu acho que é diferente quando tu conhece um pouco mais da pessoa, né, troca algumas ideias, fala assim, cara, essa pessoa aqui gosta de tal coisa, essa pessoa sabe sobre mim também um pouco, então, não sei, acho mais fácil criar uma conexão. Eu não sei como que é pra ti aí com os belgas, sendo que vocês não têm essas conversas introdutórias em reuniões. Sim, aí que tá, é interessante o trabalho presencial, o híbrido no caso, né, por causa disso, porque quando a gente vai pro escritório encontrar as pessoas que geralmente acontecem esses papos. Sair pra almoçar junto, a gente vai pro refeitório do banco, todo mundo almoçar, então rola já uns papos mais assim. É interessante que tem 4 meses que a gente começou a ter uma sessão de descontração, assim, digamos. De mais ou menos 1 hora, que alguém da equipe propõe um jogo pra todo mundo jogar, assim, online mesmo. Aí rola esses momentos mais assim de conexão, né? Aí eu achei essa proposta deles assim bem diferente, bem legal. Total, né? Se tu não tem que ir pro escritório sempre, qualquer coisinha que tu pode fazer, né? Pra não estar numa reunião sempre falando só de trabalho, né? Consegue ajudar um pouco a criar esses laços mesmo. Porque às vezes é complicado, né? Eu já trabalhei nos projetos que era muito estressante, que às vezes o time falava, galera, vamos fazer alguma coisa juntos? Vamos sair pra um bar, assim, sabe? Só porque uma vez a gente comentou numa reunião que tava chato olhar um pro outro, porque tava todo dia sob muito estresse, sabe? Então, tipo, falar, cara, chegar aqui e olhar pra essas pessoas já tá chato, a gente não fala de nada mais. Então, ter esses momentos de lazer, de fazer uma brincadeira, de tomar café todo mundo junto, sabe, na Copa, ajudava a olhar para aquela pessoa e não tá falando sobre um produto ou tipo, uma data que a gente tá correndo atrás demais, né? Pra conseguir alcançar. O meu time, ele te propõe, todo mês a gente faça um Team Day. Aí, como a sede do banco em si não é em Bruxelas, é em Ghent, que é a cidade ao norte já daqui. Não é muito longe, porque a Bélgica é muito pequena, né? Mas volta de 40 a 50 minutos de trem daqui. Então a gente reveza, um mês faz em Bruxelas, um mês faz lá. E isso vai toda a equipe que mora na Bélgica para esses dias, a gente se encontra. E aí tem mais esses momentos, todo mundo almoçando junto, um sentando perto do outro mesmo, assim, pra gente poder conversar. Numa dessas eu vou descobrir que um colega lá, o outro desenvolvedor, joga os mesmos jogos que eu. Então, foi assim, foi bem diferente mesmo, poder saber um pouco da pessoa fora, sabe, o code review, a opinião dele de code review. Ajuda muito. Se tu achar uma coisa em comum, acho que é abrir a porta pra tu criar uma conexão, né? Então, por isso que até por isso que eu comento dessas conversas são importantes, né? Porque é a hora que tu acaba achando coisas em comum com as pessoas, ou coisas que são curiosas, né? E aí sim, tu vai ter esse espaço para ir criando algum relacionamento
que eu acho que é muito importante, principalmente quando a gente tá fora do Brasil, né? Ou quando a gente sai do nosso estado, vai para outro lugar, até dentro do Brasil mesmo, você precisa ter essas coisas em comum, assim, para ir criando conexões, senão é só casa-trabalho, né? Sem dúvida. Agora eu queria saber sobre morar aí em Bruxelas. Tu tem um parâmetro de comparação do Rio, eu não sei se tu chegou a trabalhar em São Paulo também. Morei em São Paulo também. Então, Rio, São Paulo, Porto em Portugal e Bruxelas. Então, o que tu sentiu de mais diferente morando aí? Bruxelas, acho que é o mais diferente que eu já morei. Primeiro, porque a cidade, ela mescla visualmente o antigo com o novo de uma maneira muito incrível. Os ônibus têm o horário certinho, incrível também. Então, assim, você consegue se planejar muito bem para se locomover de transporte público. O metrô daqui é sensacional. Assim, ele não é tão abrangente. É um pouco melhor que o de Portugal, um pouco melhor que o do Rio. Perde um pouco pro de São Paulo, mas mesmo assim ele é muito bom, muito rápido. Tem sempre passando um carro novo, é bom demais. Bruxelas tem uma lei muito legal aqui de emissão de carbono baixa, eles estão tentando chegar a zero, então você vê muito carro elétrico na rua, pouca poluição, assim, tentativa de pouca poluição, na cidade tem bastante, mais do que Portugal, mas é uma reduzindo. E toda vez que geralmente aumenta um pouco o nível de poluição, eles liberam o transporte público de graça para aquele dia, para tentar combater isso e voltar ao nível anterior. Isso eu achei muito sensacional. Agora, de isso é legal, ritmo de vida, olha o que eu diria. Bruxelas mistura um pouco o Rio e São Paulo. Em relação a ter uma parte que é mais assim voltada para business, como São Paulo tem ali, que você vê um pessoal mais já engravatado, andando, assim, correndo, sentando assim no final do dia em barzinho para tomar cerveja, com o pessoal despojado, tem muito turista, então lembra um pouco as duas cidades. É claro que o clima não lembra nada, porque fica bem frio aqui às vezes. Mas, sim, essa mistura é bem legal. Você vê gente que acabou de sair do trabalho de uma reunião, de terno, com um turista ali de chinelo e bermuda, no mesmo bar, um lado do outro tomando cerveja. Então, assim, é incrível uma cidade você ficar vendo assim, a vida dela. E como que tu compara Bruxelas com Porto? Quais são as diferenças e semelhanças nessas duas experiências? A diferença principal é que Bruxelas não tem ladeira que nem o Porto. Nossa, essa é a pior parte. Uhum. Mas de vida assim, dia a dia, eu acho... No Porto a gente faz muito mais coisa a pé. Aqui não dá tanto, porque a cidade acaba sendo bem maior, né? As coisas são mais distantes. Eu acho que também de coisas para fazer aqui é um pouco mais rico em relação à quantidade de museus, em quantidade de parques e realmente, assim, atividades durante o dia. Sempre tem algum evento diferente. Às vezes você tá passando na praça, tocando uma banda tocando assim, é de graça, pessoal. Aqui perto de casa, por exemplo, tem uma pracinha que toda quinta-feira, durante o verão, eles fazem... Simplesmente colocam um DJ, uma barraquinha de cerveja, botam mais mesas e o pessoal fica ali na quinta-feira de 5 até umas 9h30, 10 horas, conversando, ouvindo música e dançando. São as coisas que eu não via muito em Portugal. Sentia falta de ter um pouco mais de vida, assim, sabe? Uma coisa que eu sinto diferente de Portugal, de quando eu cheguei pra agora, é isso. Eu acho que a vida noturna nunca voltou como era antes, porque antes também ficavam as pessoas na rua, aqui, tu lembra da Galeria Paris, né? Era até de madrugada, sabe? Então, às vezes eu tava indo pro trabalho numa quinta-feira, indo no trabalho numa quinta ou numa sexta, sabe? Tinha gente saindo ou andando aqui ainda. Então, essa parte acho que nunca mais voltou. Já tem um pouco mais de barulho, até de madrugada, mas, cara, é muito diferente a cidade agora, desde que a pandemia começou. Não vou dizer passar, né? Mas que a gente tem menos restrições. Eu diria que falaram que aqui também é parecido com isso. Mas eu acho que pelo volume de turismo acabou voltando mais rápido. Não, perfeito. Acho que quando tu tem a cidade com mais pessoas, né, não quero nem comparar, na real. O meu comentário é mais que mudou um pouco. Antes tinha mais gente fora do que agora. Mas não dá pra comparar, né?
população é diferente, lá é muito maior, a cidade é maior, então sempre tu vai ter mais pessoas saindo, barzinho, festa do que aqui no Porto, principalmente, né? De fato. E como que são os belgas, cara, no teu dia a dia, assim, são... Tu comentou um pouco no trabalho, né, que são um pouco mais fechados, um pouquinho mais sérios, mas acho que nada de tão incomum com o que tu já tinha trabalhado em outras empresas internacionais, mas no teu dia a dia, assim, tipo, tu conhece muitos belgas aí, tu fez amizade com eles, ou tu ficou mesmo mais, né, como já tinha amigos aí, isso influencia um pouco? Por acaso, em Bruxelas não tem muito belga, então é um pouco mais difícil de conhecer eles. Basicamente, os amigos de fora que eu tenho são ou de Marrocos ou ali região do Líbano. Que eu não lembro de perto. É bem diferente. Claro, tem ainda muita barreira linguística, porque como eu não falo francês, eu tô estudando, e eu não tenho nível suficiente para conversação ainda, é claro que me restringe muito de conhecer muitas pessoas. Meus amigos falam francês, pelo menos a maioria deles, então já dá uma ajuda quando a gente vai sair. Mas, basicamente, quando eu conheço pessoas de fora, geralmente falando inglês e galera de outros cantos da Europa que vem pra cá visitar. Acho que isso é interessante de quando a gente tá morando fora também, né? Essas oportunidades que a gente vai tendo de conhecer mais gente. Eu acho que São Paulo também tem bastante estrangeiros, mas eu acho que é um pouco diferente, não compara ainda com os países aqui dentro da União Europeia, né? Eu diria que o Rio não tem mais. Rio tem mais? Sim. O Rio é mas muito a galera, estrangeiro, assim. Mas a galera trabalhando lá mesmo ou só de passagem? Não, de passagem mesmo. De passagem. Trabalhando é mais raro, você vê muita gente, muito estrangeiro trabalhando em hostel, né, no Rio. Que aí eles aproveitam pra passear, conhecer o Rio, viver e trabalhar, né, pra poder sustentar. Mas no Rio, por exemplo, tem lá em Ipanema um barzinho que toda terça-feira ele é basicamente um refúgio dos gringos que vão lá visitar, né? Então fica uma festa na rua só com gente assim, estrangeira. E uns brasileiros querendo conversar com eles. Legal. Diferente. Eu passei minha vida inteira em Santos, né? Em Santos não é tão comum assim tu ver. Volta e meia tu ouve, mas é muito raro. Mas, claro, acho que o Rio é diferente, né? Quando o estrangeiro pensa no Brasil, normalmente, a galera até acha que o Rio é a capital do Brasil, né? Sem dúvida. Já, inclusive, me perguntaram isso aqui, né? Tem essa diferença também cultural bem legal, que o pessoal em Portugal pelo menos conhece o Brasil, né? Porque convive com o brasileiro o tempo todo, a quantidade que tem lá. Aqui nem tanto. Então eles têm uma curiosidade, às vezes, muito maior e não sabem muito sobre o Brasil. Fiquei até impressionado que a maioria sabia que a gente fala português, mas já me perguntaram se a gente falava espanhol. Mas geralmente não conhece muito. Assim, não sabe onde fica São Paulo, só conhece o Rio, ou então só conhece o Nordeste. Vê que assim, conhecimento é bem setorizado do Brasil. É diferente. O conhecimento fica muito mais nas partes turísticas, né? Sim. Como que tá sendo na questão de comida aí, né? Eu não conheço nada sobre a culinária belga. Sei lá, talvez o chocolate e a cerveja são as únicas coisas que eu ouço o pessoal falar com frequência, né? Mas como que é no teu dia a dia, né? Tendo que se alimentar aí na Bélgica. Tem a batata frita também. A batata frita, pode crer. E o waffle, que também é daqui. Ah, mesmo? O waffle é uma criação belga. Legal, parabéns. E dizem eles, uma boa criação. Assim. Dizem eles, e eu concordo, que são os melhores waffles e batatas fritas do mundo, são aqui, eu concordo. Realmente é muito bom. Porque eu não sou muito fã de batata frita, mas a daqui é muito diferenciada, de fato. A batata frita pra mim é até oleosa, sabe aquela desses restaurantes assim mais simples, até esses pra mim é bom. Então você precisa ver aqui. A batata eu comi frita, aí, nossa. Mas eu comi. Comeu? Acho que eu fui pra aí 2 vezes, sim. Aqui tem a tomei famosa até cerveja, que é lá no cara. Centro, né, cara? Cerveja é outro nível, né? Não, é porque eu não bebo cerveja, no geral, não gosto, mas cerveja aí, naquela Delirium, eu me empolguei lá. Tava com minha irmã, ela gosta, né? Eu não sou muito fã, mas foi legal, eu gostei, aprovada pra mim, assim. Mesmo não gostando de cerveja no geral. Esse bar da Delirium é bem legal, eu não sei qual deles você foi, porque é basicamente uma rua inteira cheia de bar da Delirium, né? Mas o do meio, que é onde tem os chopes,
Eles têm mais de 30 torneiras e de coisas diferentes. Eu não sei qual que eu fui. Eu tava. Quando eu tô com alguém assim numa viagem, eu desligo total, sabe? Tipo, se tu perguntar pra mim o que eu fiz, qual foi as ruas, eu não lembro mesmo, porque eu fico meio distraído. Mas assim, gravar nome de rua aqui é impossível. Tudo em francês ou holandês. É bem difícil de falar mesmo. Sim, mas tô comentando de outra batata também. Sim. Os belgas têm uma culinária própria, assim, digamos. Que é um pouco diferente do que a gente tá acostumado. Eles comem muita batata. Mas comem batata de muitas maneiras, assim. Geralmente, o prato que eu vejo no restaurante, pelo menos do banco, assim, que é muito comum deles, é uma salada de batata cozida com algum molho de algum legume, assim, batido, com alguns outros vegetais. A gente tem vegetais também daqui, tem um... Cara, tem um que é bem diferente. Ele lembra um repolho pequenininho, assim, e é bem gostoso. Ele lembra chicória, na verdade. Parece uma chicória, acho que é da família da chicória. Que é dessa região aqui, onde tem a parte Benelux, né? Que nasce muito na Holanda, na Alemanha, pra cá, pra Bélgica. Então, basicamente, a culinária deles é batata, alguma carne. Sim, a opção vegetariana aqui é bem ruim. Aí... Sério? Pelo menos o que eu vi no banco, assim, o pessoal comentando, pouquíssima gente que eu conheci belga era vegetariano ou vegano. E a maioria meio que, assim, comia muita carne todo dia. Entendi. Mas você é? Não. Meu colega né? lá, Então, brasileiro, também que então já sofro um pouco junto com ele, por causa disso. Putz, complicado. Mas tá melhorando, né? Acho que tá todo lugar tem melhorado. Sim, sim. Cara, eles têm um prato aqui que é muito bom, que se chama, em francês é carbonade flamand, que é basicamente um ensopadão que eles fazem com cerveja belga de carne picada. É basicamente isso, a cerveja, você faz o caldo inteiro com cerveja, basicamente, fica incrível. Carne se desmanchando. É muito bom. Eu aprendi a fazer esse prato depois de muito custo, mas consegui fazer. Eles têm outros pratos também, assim. Aqui eles comem muito também aquele queijo raclette, né, com batata. Eles geralmente tem a máquina de derreter o queijo em casa, que é aquele queijo que você derrete e espalha por cima das coisas. A gente vê os vídeos. Sim. Eles têm bastante esse costume de comer isso também. E, incrivelmente, eu não sei porquê, eles têm alguns restaurantes muito bons de costela aqui. Costela no bafo. Pô, é bom, hein? Tem um que é à vontade, que é, nossa, é sensacional. Mas tu considera essa comida que eles... Se tu for num restaurante, sabe, mais simples, mais familiar, é esse tipo de comida que tu vai encontrar também? Sim. O prato turístico aqui, que eles vendem, pelo menos em Bruxelas, é o mexilhão. Eles fazem mexilhão frito com batata. Mexilhão cozido, na verdade, não é frito, né? É um mexilhão cozido com batata. Geralmente eles botam o pote do mexilhão assim cheio, né? Que você usa a própria casca do mexilhão como talher para poder ir pegando os outros. E com batata frita. Esse é o prato mais turístico, assim, que você encontra aqui. Mas te falar, então, dica de batata frita que eu tava falando antes. Tem a Friesland, que é no centro, é a mais famosa da Bélgica. Ela, porém, não é a mais gostosa. A mais gostosa é uma que fica um pouco mais escondida, que fica pro lado, assim, da Comissão Europeia ali. Tem uma praça que tem alguns restaurantes e no meio tem uma casinha que vende batata frita. Ali parece que é a melhor de Bruxelas. Eu ainda não comi ali, mas recomendações de todos meus amigos falam que era a melhor que tem. Vou procurar. Eu tava vendo aqui a foto do mexilhão com batata. Eu não me empolga muito não, hein? Não sei, eu não acho que não... Eu sou muito fã de mexilhão. Não comi dessa maneira. Eu já comi ele com gratinado, com molho branco, né? E sem a casca, né? Só o miolo. E, é gostoso, mas realmente não é uma coisa que eu comeria direto. Sim. Bom, a cara não é atrativa, mas talvez estando aí eu experimentaria, mas não é um dos meus favoritos, não. Mas e tu tava comentando também sobre as cervejas, né? Tu falou da Delirium lá, só que acho que não é a única, né? Porque quando as pessoas vão pra Bélgica, um dos pontos principais é experimentar as diferentes coisas que ela tem quando pensa em cerveja, né? Aqui tem mais de 1000 rótulos de cerveja.
A Bélgica é o lar das cervejas trapistas, que são aquelas que são feitas em alguns monastérios, que são certificadas, licenciadas e tudo mais. Então, a cerveja trapista, de fato, só é produzida nesses locais. Se não me engano, a Bélgica tem... Eu não lembro o número exato, eu vou estar, acho que 30 monastérios que produzem. Uma das minhas favoritas, inclusive, é a Westmalle, que é uma trapista, e a Carmelite. Elas são, cervejas belgas são assim, excelentes. A cerveja belga tem um teor alcoólico muito mais alto, então é meio perigoso você tomar muito cerveja assim achando que tá de boa, quando você vê, já foi. Porque ela geralmente tem um torno assim, de 9 a 11% de álcool. É bastante coisa. Exato. Pegando uma pessoa como eu, assim, que não bebe normalmente, acho que, pra mim, isso é muito forte, 9% de álcool. 9, 11 ainda. Assim, geralmente a gente vai na delírio mesmo. Toma 2, 3 cervejas e já tá bom, sabe? Ir pra casa, foi suficiente. Ainda mais se a cerveja é gostosa, a gente toma apreciando, bebe devagar. Então, fica ali 2 horas tomando 3 cervejas. Até no inverno? Até no inverno. Quando a gente pensa no Brasil, né? A cerveja é uma coisa pra gente tomar mais no verão, né? Aqui eles têm cervejas que são verão, que é até a que vende bastante no Brasil, que é a Roy Garden. Ela é uma cerveja leve, é uma cerveja assim, bem verão, você toma ela bem gelada, ela é bem refrescante. E ele tem essas cervejas mais diferentes, que são as trapistas, geralmente elas são um pouco mais pesadas. Então você toma ela durante o ano todo, não precisa estar muito gelada para se tomar, para se apreciar. Geralmente que eles têm esse costume, às vezes, de pegar a cerveja assim, da prateleira, já beber, quando tá bem frio, porque assim, frio de até agora, que tá 10 graus, 8 graus, já dá pra se tomar a cerveja dessa maneira, sem colocar ela na geladeira, sabe? Tá aí, conversa sobre cerveja, quem diria eu falando sobre isso, porque na real não manjo nada mesmo. Quando eu vou num lugar desses assim que tem uma cerveja legal, né, normalmente eu peço pra algum amigo falar qual que eu pego. Normalmente eu não bebo, mas se eu for pegar alguma eu falo, cara, que não for amargo, sabe, que tiver de mais doce. E na Delírio eu achei umas que era mais docinha e eu não sei se eu tenho um paladar meio infantil, mas pra mim foram bem melhores do que todas as outras cervejas que todo mundo gosta. Pra mim é muito estranho. Eu na primeira vez que eu fui lá, não, a segunda, aliás, eu encontrei uma cerveja que, assim, tava um dia quente, tava em maio, então tava começando, assim, o verão, assim, a temperatura de verão, né? Era um dia um pouco mais quente. Eu encontrei uma que parecia um suco de limão. Então foi sensacional, assim, foi refrescante. Aí sim. Não é nem um pouco forte, realmente parecia um suco de limão bebendo. Acho que é bom quando tem essas opções todas, né? E não é tão caro porque faz parte da cultura do país. Tem lugar que a cerveja fica mais barato que a água, até. Sério? Sério. Aí o incentivo é grande incentivo. Complicado, né? Meio perverso. É porque aqui tem a cultura da cerveja que é muito forte por causa da Primeira Guerra Mundial, né? Então, após a Primeira Guerra, o país ficou um pouco, assim, bem prejudicado, né? Então, tinha escassez de água, mas tinha cerveja. Então, eles acabaram substituindo um pouco o consumo da água pela cerveja. Então, essa cultura ficou muito forte. Hoje em dia, acaba sendo muito barato você comprar cerveja aqui. Você compra as cervejas, assim, mais caras, assim, do mercado, geralmente não são muito mais caras que as cervejas populares. Acho que é um pouco de Portugal com os vinhos, né? Também que... Sim. Tem vinhos muito bons por um preço que às vezes parece inacreditável. Claro que quando tu vai no restaurante, tá aquele mesmo vinho lá por 30 euros, e aí tu vai no mercado, tá lá 6, 7 euros. Exatamente, é a mesma coisa. E eu queria saber também do teu ponto de vista sobre o custo de vida, porque, novamente, tu consegue comparar com mais de um lugar, né? Então, chegando em Bruxelas, trabalhando com Java, né? Tá valendo a pena o custo de vida ou tu tá achando que é muito caro? Olha, aumentou consideravelmente por causa das tensões lá pro lado da Rússia e da Ucrânia. Sim. Aumentou, de fato. Porém, para alugar aqui ainda não é tão absurdo em comparação com Portugal, por exemplo. Não chega a ser 30% mais caro os aluguéis. Sendo que o salário acaba sendo muito mais alto, né? Então, no orçamento não fica tão pesado.
Claro que depende muito também de onde você morar. Bruxelas é a cidade mais cara da Bélgica, então aqui o custo de vida é alto, sim, mas geralmente se compensa um salário de dev. É claro, se você for morar na Bélgica e não morar em Bruxelas, você acaba economizando muito. É o que a maioria dos belgas fazem, por isso que não tem belgas em Bruxelas. Eles costumam morar no centro do cinturão, assim, entre um triângulo, né? Entre Bruxelas, Ghent e Antuérpia. Que acaba saindo muito mais barato o custo de vida, tem trem, dá pra chegar onde quiser. Antuérpia é uma cidade bem legalzinha, eu cheguei aí lá também, e é bem moderna, né? É diferente. Antuérpia foi a única grande parte que mais eu não antiga, fui mas ainda. é bem... Ah, tu não foi? Eu Não. achei legal lá. Tem um porto, aí tu tem aquela lenda lá da estátua com a mão. Eu esqueci qual que é a lenda agora. Mas sim, mas é uma cidade legal. E como tu comentou, tem Ghent, tem Bruges também. Bruges, sim. Pra mim, são bem mais legais do que... Não, que Bruxelas. Mas também dá pra comparar que são coisas diferentes, né? São cidades minúsculas. Mas parece um pouco mais medieval, assim. Bruges é completamente medieval, né? Uma cidade bem legal de se visitar. Ghent é legal, aquele castelo que tem no meio da cidade, né? Mas, sim. Como eu vou consideravelmente pra lá ainda, eu não sei, em comparação com Bruxelas, eu ainda prefiro Bruxelas. Não é só mesmo assim a vida. Não, total, talvez, porque... Eu acho Ghent pequeno, apertado, talvez. Exato, porque em algumas horas você vê tudo, né? Então, o que eu tô falando, visão de turista também, eu não sei se eu moraria lá, não, porque... Tipo, uma coisa é falar de fora, agora outra coisa é passar, né, o dia inteiro lá, não ter nada pra fazer. Bruges é uma cidade que você visita em 4 horas. Ghent você pode mas passar uma delas é uma cidade universitária, não? Se eu não me engano, Bruges. Seria mais Ghent mesmo. Mas tem Ghent, Leuven Ghent, também. Tá, tem Leuven, que é universitário. Não conheço. Leuven é mais que... próximo a Bruxelas. Não, eu fui só Bruxelas, Antuérpia, Ghent e Bruges. Foram só essas, assim. E alguma delas tava cheio muito de... É engraçado, né? Estudantes, mas pra mim, às vezes, parece criança agora. Sei, ficando mais velho, parece que tá entrando pessoas mais novas na faculdade. E aí eu achei isso engraçado, aí o cara lá falou, não, é de faculdade mesmo, não é de escola. E ele falou, é uma cidade universitária, então... Basicamente, nos restaurantes, assim, tinha estudantes almoçando ou sentados, estudando com o computador. Então, é uma vibe diferente lá. Eu diria que é Ghent mesmo, porque agora eu lembrei que a última vez que eu fui, a gente pegou o trem errado, que parava numa cidade antes, e entrou muito estudante indo pra Ghent. Pra fechar, o que tu diria que um brasileiro agora que tá pensando em mudar, né, pra ir morar na Europa, ou principalmente em Bruxelas, quais são as maiores diferenças? O que tu teve mais dificuldade de se adaptar? E quais as dicas que tu daria com a tua experiência aí? Eu acho que a maior diferença que o brasileiro não tá acostumado é separar lixo. Aqui tem 4 lixeiras que você tem que ter em casa obrigatório pra separar. Que é o lixo comum, metais e plásticos, papelão e papel, são separados. Então acho que essa é a maior diferença, porque você tem dia certo pra coleta de cada um. Dependendo de onde você morar, se você morar em casa, você vai ter que botar o lixo pra fora, então tem que aprender isso rápido. Senão, no seu prédio, você vai ter que ver como é que funciona o esquema. É um pouco difícil no início você conseguir separar, por causa de costume mesmo, às vezes. E eu acho que o meu achaque realmente é a língua. Porque você, vindo pra cá, você vai ter que se acostumar a ouvir tanto o holandês, né, o neerlandês, quanto o francês no dia a dia. Então, você vê placas, às vezes estão em uma língua, às vezes está em outra, e confunde um pouco as coisas. E o que tu achou mais difícil da adaptação aí em Bruxelas? Novamente pensando em alguém que vai chegar aí, porque assim, vamos lá, o lixo, ele é um inconveniente, a questão de acostumar, né? Só, de como separar, assim. Mas teve alguma coisa pra ti que foi mais difícil? Ou não, né? Talvez não, porque não é a tua primeira ida pra fora. Então talvez a minha opinião seja um pouco diferente, porque já tive opinião de fora, então já estava mais aberto a mudanças, digamos assim. Então não sei dizer se teve alguma coisa que seria mais chocante para algum brasileiro vindo pra fora pela primeira vez pra morar num país que seja diferente. Legal. Não, faz sentido, sim. Porque eu penso a mesma coisa. Quando foi pra
primeira vez morar fora do Brasil, eu já ficava com um pouco mais de coisa na cabeça, como que vai ser, sabe? E hoje, quando eu penso de que talvez eu tenha que mudar de país, é uma coisa que eu não sei. Eu não esquento muito a cabeça com isso, sabe? É só pensar onde, qual que vai ser a burocracia, qual que vai ser o curso de vida, mas putz, eu acho que fica mais fácil também de saber muito como na cabeça, é o né? custo de vida, né? Porque a primeira vez você vai para um país que você não tem parâmetro nenhum, você não sabe nem onde pesquisar às vezes. Fala assim, e aí, quanto é que eu vou gastar de mercado? Aí você começa a ver vídeo, mas aí depende muito de cada um que compra, de onde mora, qual mercado vai. Então tem essa dificuldade de primeira vez, mas depois você começa a acostumar, fala assim, eu já sei onde pesquisar, vou ver isso aqui, já sabe como é que é mais ou menos o esquema de transporte público, fica um pouco mais fácil. E, cara, e como que tá sendo esses teus 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos, sei lá, morando fora? O que tu acha que é a coisa mais difícil de estar longe do Brasil? Cara, primeiro fuso, pra você conversar com seus amigos, porque assim, você pode conhecer pessoas lá de fora, mas nunca vão ser os seus amigos que você fez amizade no Brasil durante anos, sabe? Então, às vezes o fuso atrapalha bastante. Cara, a própria distância, às vezes você quer estar perto das pessoas e não consegue. Então, cara, a solidão é um fator muito grande pra quem mora fora. E saber lidar com isso, né? Saber se vai valer a pena ter isso ou não. Com certeza, eu concordo 100%. E o que tu acha que é a coisa mais legal também nesses 2 anos, assim, que morar fora te proporcionou? Cara, acho que facilmente as experiências de conhecer pessoas diferentes, de você... No momento que cai a ficha, você fala assim, cara, eu tô muito longe do meu país. Aqui tudo é diferente. Você começa a ter essa noção de que o mundo é muito maior do que a gente estava acostumado. É incrível. Eu gosto muito disso. E a facilidade de viajar, né? Tipo assim, você acaba podendo conhecer mais coisas. É verdade. Pra mim, maior vantagem de todas. Flávio, brigadão, cara. Acho que o primeiro episódio sobre Bruxelas, já queria fazer há um tempo. Então, brigadão pelo teu tempo. E antes de fechar, cara, queria deixar pra ti, se tu quiser deixar algum link aí, fica à vontade. Lembrando que ele vai ficar também na descrição. Beleza. Eu já deixei o link do meu LinkedIn. Claro, se qualquer pessoa quiser entrar em contato para tirar dúvida, à vontade. Basicamente isso, porque eu acho que mesmo as redes sociais não tem nada muito turístico assim, então não tem nada muito legal de mostrar. LinkedIn é um pouco mais fácil. Mas também se quiserem pesquisar, é Flávio Coutinho, fácil. Essa minha carinha linda lá, na foto. Basicamente isso. Aberta qualquer dúvida que qualquer pessoa quiser tirar aí. Legal. Então, cara, brigadão. E quando eu estiver por aí, a gente troca umas ideias. Mas até então, obrigado pelo teu tempo e até a próxima. Beleza. Quando vier a gente vai comer uma batata frita, então fica tudo certo. Bora. A batata frita eu animo. Outra coisa que a gente não falou, mas kebab aí também é muito bom. Kebab é bom. Kebab é bom. Kebab é a minha comida de segurança, quando eu não sei o que eu comer e tô fora, no seu país, ou McDonald's ou algum kebab, então sempre ajuda. Geralmente quando o McDonald's tá fechado, tem um kebab do lado aberto. Salva a vida. Sempre salva. Mas é isso então, pra quem estiver ouvindo, pessoal, não esqueça de seguir e assinar aí no YouTube, Spotify, Apple, Deezer ou qualquer outra plataforma para não perder os próximos e até a próxima.